Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 31 de julho, de 2024, 20 horas e 37 minutos. Ontem eu não pude vir, estava muito cansada, então não dava certo. Mas nós estamos aqui hoje para falar da palavra do Senhor. Boa noite, Joelisa. Nós estamos aqui hoje para trazer a palavra de Deus, compartilhar aquilo que a gente tem aprendido, que tem estudado, O mundo está pegando fogo, o mundo pegando fogo, Nós estamos vendo aí as hostes da maldade, Boa noite, Alberto. As hostes da maldade estão imperando, Imperando nesse mundo. E a nossa única Shalom Krika, a nossa única esperança é o Senhor Jesus, Nossa bendita esperança é o Senhor Jesus, e nele nós esperamos confiadamente, que ele não vai nos desamparar e ele estará conosco todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Tô dando um jeitinho aqui. Shalom, Patrícia. Então, é isso que nos anima a avançar, é isso que nos dá força para... Shalom, Simone. Isso que nos dá força para seguir o nosso caminho, porque o nosso caminho não é esse mundo, o nosso caminho é a pátria celestial, E nós precisamos estar firmes, porque nós somos aqui boca de Deus aqui nesse mundo. Nós somos o povo que leva a bandeira do Evangelho. Então, se nós esmurecermos, se nós, no momento que está acontecendo, fraquejarmos, o que vai restar, Deus vai suscitar pedras para poder colocar no nosso lugar. E eu não quero isso, eu não quero uma pedra no meu lugar, não, eu quero estar no meu lugar, fazendo a obra de Deus. Graça e paz, Val, boa noite, Estela. Fazendo a obra de Deus, entenderam? Então nós precisamos, irmão, estar com a nossa vida ligadas no trono do Senhor, buscando ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, para nós avançarmos aí em tudo que está aí. Tudo que está aí não é de brincar. Mas eu quero fazer um comentário aqui. Eu não sei se vocês viram falar sobre os 100 dias, que eles estão preparando aí. E o Brasil foi escolhido para esse tal 100 dias, E esses 100 dias, pelo que eu li, pelo que eu vi, faz parte daquele negocinho que põe no braço, E aquele negocinho que põe no braço, eles estão preparando para injetar nos brasileiros, E teve 2 dias de reunião no Rio de Janeiro sobre isso daí. E Shalom, Leninha. E nós precisamos estar preparados. Que jeito que a gente vai se preparar? Na oração. Nós precisamos fazer estoques de oração. Nós precisamos estocar, Shalom, Viviane. Nós precisamos estocar as nossas orações. Precisamos orar. Precisamos buscar a face do Senhor, porque os homens vêm com força. Eles vêm para pegar todo mundo. Isso é o que eles querem, Mas não é o que Deus bateu o martelo. Quem bate o martelo é o Senhor. Mas nós precisamos movimentar o mundo espiritual para nos guardar. Entendeu? O Senhor quer que nós oremos. O Senhor quer que nós busquemos a sua face. Tá entendendo? Hoje, o que eu vou ler aqui para vocês do livro de Daniel, sobre o livro de Daniel, o livro do Steven Jones, Daniel, o profeta das idades, fala muito conosco desses dias aqui. Então eu vou ler aqui Daniel, capítulo 10, tá? Então hoje vai ser o estudo sobre o capítulo 10 de Daniel, o jejum de Daniel, tá bom?
Mas eu quero que você preste bastante atenção naquilo que vai ser falado aqui. Muita atenção, porque corresponde aos dias que nós estamos passando. Então vamos lá. Capítulo 10 do livro de Daniel diz assim: No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome de Daniel era Beltesazar. Tá? Então Daniel, lembra? Foi trocado os nomes, né? Deram o nome para ele de Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Agora Daniel relata: Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, quer dizer, 21 dias. Manjar desejável não comi, quer dizer, comida boa não entrou. Não entrou carne, não entrou vinho, né? Não entraram em minha boca. Nem me ungi com unguento, quer dizer, ele estava largado. Até que se cumpriram as 3 semanas, 21 dias. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio, no Idequel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Olha isso. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia de um relâmpago. E os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado. E a voz das suas palavras como voz de uma multidão. E só Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. O que foi que eles ouviram, né? E Daniel ficou sozinho. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio. A visão foi forte. E não retive força alguma, ele esmureceu. Paz do Senhor, Joel. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra. Então ele estava de cara no chão, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas da minha mão. Então quer dizer que ele ficou de joelho, com a cara no chão, de joelho, com as palmas das mãos, tentando se levantar. E me disse: Daniel, olha que coisa linda, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Paz, Vânia. Então me disse: não temas, porque desde o primeiro dia, olha isso, em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha agora. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, quer dizer, nos últimos dias, agora.
porque a visão ainda é para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Que lindo, né? Olha isso, ó. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. E disse, não temas. Homem muito desejado. Daniel era um homem muito amado, muito desejado. Pai seja contigo, anima-te, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, por que me confortaste? E disse, sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Quanto príncipe, né? Um é príncipe daqui, o outro é príncipe dali, né? O que isso realmente significa é o que nós vamos ver aqui agora, nas explicações do Stephen Jones. Prestem atenção, é muito interessante, tá? Diz assim, o 10º capítulo de Daniel registra uma visão e revelação que o profeta recebeu durante o 3º ano do reinado de Ciro. A mensagem é verdadeira e de grande conflito. A palavra emet, hebraica, quer dizer tridimensional, significa fé, fidelidade, verdade de Deus. Fé e verdade provém da mesma palavra hebraica, porque a verdadeira fé é crer na verdade. Que lindo, né? Se você puder, anota aí na tua Bíblia. A verdadeira fé é crer na verdade. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo de confusão, né? Nós estamos vivendo num mundo de mentiras. E você crer na verdade é um ato de fé. Você crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida é um ato de fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Por isso é importante você ler a palavra. Por isso é importante você estar nos caminhos do Senhor. Você está junto com o homem do caminho. Boa noite, Maris. Quem é o homem do caminho? Jesus de Nazaré. A palavra do anjo também foi de grande conflito. A principal revelação que recebemos foi como as forças espirituais resistiram o anjo de Deus durante 21 dias. O conflito de 2 exércitos pelejando no céu. Meu irmão, tem gente que acha que isso aqui é conversa fiada, né? Não. Não é não. Eu imagino o que Daniel sentiu. Eu imagino a luta de Daniel. Vocês estão entendendo? Eu imagino a luta de Daniel nesses 21 dias pedindo uma resposta e o anjo parado combatendo um principado para que a resposta não chegasse a Daniel. Imagine você esperando um mensageiro. Quando chega, chega tarde.
E vem dizendo como e por que não pôde chegar antes. Logo diz, preciso voltar, porque vem vindo outros inimigos. Exatamente, para as pessoas estão com as mentes perturbadas, se acham despertos porque não, sim, mas sem comunhão e santidade. Verdade. Olha isso aqui. Preciso voltar porque vem outros inimigos. A data desta visão é algo incerto, porque depende do ponto de vista de cada um. Ciro reemplazou ou substituiu Dario e emitiu seu decreto permitindo ao povo de Judá regressar à sua terra. O jejum de Daniel está fechado, tá? No dia 24 do primeiro mês, certo? Está escrito em Daniel 10:4, nós acabamos de ler. Então presta atenção. Daniel viu que um anjo que havia tomado a aparência de um homem, vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz. Esta é uma região mineira de ouro mencionada em Jeremias 10:9. O nome significa desejo de ouro puro de Ufaz. A palavra Ufaz significa ouro fino e também forma a parte principal do nome do filho de Esaú, Elifaz. Meu Deus é ouro, Elifaz quer dizer meu Deus é ouro fino. O cinto dourado representa a natureza divina. Presta atenção, ele está relatando o que está escrito em Daniel 10. Ele está esmiuçando, está deixando para nós bem desenhado isso aqui para a gente entender. Então, o ouro de Ufaz, tá? Significa ouro fino e também forma a parte principal do nome do filho de Esaú, que é Elifaz. Meu Deus é ouro fino. O cinto dourado representa a natureza divina. Vem representando a Deus diante do profeta. O anjo permanece sem nome no texto, mas muitos supõem que seja Gabriel. A Bíblia não diz, está se falando de estudiosos que supõem que seja Gabriel. Creio que seja o anjo Peniel, aparência de Deus. Ele vai explicar isso mais à frente, tá? Então ele está colocando o que ele acha, tá? Presta atenção, o que ele acha. O corpo do anjo foi comparado a berilo, que provém da palavra hebraica Tarsis. Presta atenção, essa palavra, essa região Tarsis é muito falada na Bíblia. Essa região Tarsis é na Espanha, tá? É a Espanha. Tarsis era crisólito ou jaspe amarelo, que se extraía na Espanha. Tem o porto de Tarsis, né? E a palavra Tarsis significa crisólito ou jaspe amarelo, que se extraía lá na Espanha. Onde Jonas, que seguia a viagem fugindo do mandato do Senhor, em vez dele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Quando o anjo falou, sua voz se amplificou, como se uma multidão de pessoas falavam com uma só voz. Isto pode haver assustado as pessoas que estavam com Daniel. Lembra que o povo fugiu e Daniel ficou sozinho? Nesse momento, ainda que nada viram. Então, o povo fugiu sem ver nada, mas sentindo alguma coisa. O propósito angelical era criar uma perturbação aterradora para que Daniel ficasse só, já que a revelação não era para o restante das pessoas, era somente para Daniel. Olha o que Deus faz, né? Deus movimenta. Meu irmão, quando Deus quer falar com alguém, ele movimenta, ele arranca quem estiver do lado, para que você possa ouvir a voz do Pai. Ele arranca o que tiver que arrancar. O próprio profeta se debilitou, empalideceu, caindo ao chão em um sono profundo.
Sua privação de alimentos pode ter contribuído para a sua debilidade. Quando a mão angelical tocou a Daniel, ele se levantou de uma posição que ele estava de bruços ou de boca no chão. Ele se levanta e se coloca sobre seus joelhos e suas mãos. Foi nesta posição que o profeta recebeu a revelação do anjo. Suponhamos que estava dormindo, já que não há indicação no texto de que tenha sido despertado de seu sono profundo. Então poderíamos referir a isto como um sonho profético que recebeu depois de ver o anjo dourado. Então começa a revelação. Então primeiro ele começa o quê? Explicando o porquê do atraso. Presta atenção, que vai falar com muita gente aqui isso aqui, hein? Já falou comigo, vai falar com muita gente aqui. Depois que o anjo acordou o velho profeta, não se esqueça que Daniel estava beirando 80 anos nessa hora aqui. Então Daniel se levanta. Não sabemos se acordou totalmente ou estava sonhando. O anjo chamou e o disse: homem muito amado. A palavra hebreia é Shemidá, que provém da raiz shamed, que quer dizer desejar ou precioso. Então Daniel era um homem precioso. Daniel era um homem desejado por Deus. Por que Daniel era isso? Porque Daniel cumpria os mandamentos do Senhor. Ele não se desligava da palavra do Senhor. Ele estava vinculado ao Senhor de dia e de noite. Não importasse o que acontecesse, ele não se desagarrava das vestes do Senhor. A implicação é que Daniel era tido em alta estima não só na terra, como também no céu. É um testemunho da integridade de Daniel. Irmãos, olha, eu vou dizer para vocês, nós precisamos aprender um pouquinho com Daniel, viu? A recompensa de buscar respostas com um coração íntegro era a compreensão. A revelação é boa, mas a compreensão fica inútil. Entendeu? Não tem sentido receber revelação a menos que seja para trazer compreensão. A revelação que não tem compreensão, ela é nula. Mas a revelação com a compreensão, ela vem por propósitos. Em alguns casos, por suposto, o entendimento está reservado para a geração futura, pelo que alguma revelação fazia ao final do livro de Daniel. Está selada para tempo futuro. Sem dúvida, o capítulo 10, o anjo veio dar a compreensão do plano divino. Irmãos, prestem atenção. Nós estamos num período agora que o Senhor está revelando aos seus filhos as revelações das Escrituras, de uma forma que em nenhum momento lá atrás foi revelado. Eu falo isso por mim. Eu tenho 61 anos. Quando eu era menina, a interpretação do Apocalipse era de uma forma. Ela era de uma forma. Hoje, nós estamos vendo a interpretação do Apocalipse de uma forma totalmente sem véu. Não há como dizer que não é. Nós estamos entendendo coisas que os nossos antepassados ou os pastores passados não conseguiam entender. Nós estamos tendo a revelação, é o conhecimento da palavra sendo aberto de uma forma tremenda. Mas para quem que ele está sendo aberto? Para quem busca. Ele não é aberto para quem não busca. Ele está sendo aberto para aqueles que estão buscando entender a verdade da palavra. E nesse entender a verdade da palavra, nós nos deparamos até com falas erradas.
a gente começa a ler devagar. Eu não leio a Bíblia, irmãos, assim, papapá, 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 papapá. Por exemplo, depois se levantará em seu lugar o homem viu, papapá. Eu não leio assim, eu leio devagar. Por que que eu leio devagar? Porque eu entendi que lendo devagar, eu tiro da minha cabeça um monte de coisa errada que eu escutei. E eu, na minha vida toda, continuei lendo errado. Lendo certo, mas entendendo errado. Eu entendia o que eu ouvia, o que a minha memória auditiva segurou aqui. E eu lia conforme a minha memória auditiva me indicava. Mas hoje eu vejo que não é assim. Hoje eu vejo que a leitura é diferente. Por exemplo, né? Hoje eu conversando com um irmão aqui sobre que vai haver 3 anos de paz. Eu não vi isso na Bíblia. Eu já ouvi muito pastor falar isso. Mas você lê a Bíblia e você não vê. Você lê e você vê o seguinte: falarão de paz e segurança. Entendeu? Falarão de paz e segurança. Falam de paz e segurança. Mas não tem paz. Por acaso, a ONU, ela fala de paz, mas ela provoca guerra. Entenderam? E esse lugar aí é altamente profético na palavra, ele está na palavra. Mas os pastores colocaram na cabeça do povo e fizeram até novela, dizendo que 3 anos e meio de paz plena e 3 anos e meio de guerra. Da onde que tiraram isso? Eu não encontrei. Eu encontrei sim que vai haver um reinado de 3 anos e meio. E com conflitos entre o reino do norte e o reino do sul. E nós estamos vendo aí, exatamente a Bíblia não fala, e nós estamos vendo aí o reino do norte e o reino do sul se levantando com força. Os dois estão brigando. Os dois estão brigando pelo pedacinho de terra aqui em cima, né? Que chama Venezuela. É uma briga de 2 lados. Lá tem o reino do norte e o reino do sul instalado. E nós estamos vendo, isso é profético. Ok, ó, vamos seguindo aqui. O inimigo também conhece a importância do entendimento. Tá vendo? Por que Satanás tenta tirar o entendimento de nós? Presta atenção. O inimigo também conhece a importância do entendimento. Porque vemos que lutaram contra o anjo que estava dando entendimento a Daniel. Presta atenção. Não se guerreariam se o entendimento tivesse pouco valor ou importância. Então, irmãos, as hostes da maldade, as hostes de Satanás, elas vêm lutando. O avivamento também traz confusão, Eles estão achando que o avivamento, ele vai vir para um templo de pedra. Não, não. Esse avivamento já está acontecendo no coração daqueles que estão buscando a face do Senhor. Aquele que está se limpando para entrar no reino do céu, ele está sendo avivado pelo poder de Deus. E não estão percebendo. O avivamento já está aí. O avivamento está em cada um de nós. Por acaso você é a mesma pessoa de poucos anos atrás? Vamos colocar assim, você é a mesma pessoa de antes da PAN? Você já parou para pensar nisso? Você é a mesma pessoa de antes da PAN? Eu estou falando com aqueles que estão aguardando a volta de Jesus. Fala para você se você é a mesma pessoa de 4, 5 anos atrás. Eu não sou, irmãos. Eu não sou. Não sou. Eu sou uma pessoa hoje completamente diferente. Eu sou uma pessoa hoje que podem me sacudir do jeito que for. Eu fico quieta. Eu não vou me confrontar com ninguém. Eu não quero saber de confronto com seu ninguém. Tá entendendo?
Eu estou purificando a minha vida, eu estou tentando fazer com que essa velha aqui se transforme como é que diz, numa pessoa digna de entrar no reino dos céus. Entendeu? Eu estou aqui lutando com essa carne velha, tentando falar para ela todo dia: você precisa se arrepender, você precisa virar o que a Bíblia diz, você precisa lutar contra você mesma. Entendeu? E eu creio que todos aqueles que nós estamos lutando para a vida eterna, nós estamos sendo edificados. A cada dia que passa, nós estamos largando o mundo e olhando para o autor e consumador da nossa fé. É como se uma chama ardesse dentro de nós, eu não sei dentro de você, mas é como se uma chama ardesse. E eu quero aprender a palavra, eu quero aprender, eu quero mudar a vida, eu quero mudar minha maneira de pensar, eu quero mudar minha maneira de ser, eu quero ser mansa. Eu quero ser como Jesus, eu quero ser semelhante a Jesus. Entendeu? Por isso Satanás, ele vem jogando armadilhas para nós perdermos o entendimento. Presta atenção, irmãos, agora nós vamos entrar numa parte tremenda. Segura aí que você vai se identificar. A miúdo, quando oramos no pensamento que Deus nos tenha escutado. Presta atenção. Quando oramos no pensamento, ele está querendo dizer isso aqui. Eu não sei se eu traduzi direito, acho que eu não consegui traduzir direito. Quando nós oramos, nós temos um pensamento que Deus não nos escuta. E por isso nós continuamos orando, perguntando a nós mesmos se temos sido escutados, se Deus está nos ouvindo. Porque às vezes o silêncio de Deus, ele grita, ele dói. Parece que a gente está falando, mas será que ele está me ouvindo? Eu sou tão insignificante para ele me ouvir. Eu sou tão tonga, né? Tão tancinha para ele me ouvir. Eu sou, sabe, uma ameba. Para ele ouvir, uma ameba. Será que ele me escuta? Olha aqui. Mas Deus sim escuta mesmo se não recebermos uma resposta imediata. Sem dúvida, Daniel nos mostra que é apropriado continuar em oração e até em jejum, até que se revele a resposta. Nesse caso, Daniel jejuou 21 dias. Logo, o anjo informou a Daniel de um conflito espiritual invisível, Shalom, Luciana, que estava ocorrendo nos céus. Ele é informado, Daniel é informado que está tendo uma guerra no céu. Daniel não via a guerra, mas ele sentia. Ele ficou 21 dias triste. Ele ficou 21 dias sem comer direito. Ele ficou 21 dias que nada descia na garganta. Ele ficou 21 dias que ele não tinha vontade de se arrumar. Você já ficou assim? Você já ficou desse jeito? Quem era este príncipe do reino da Pérsia? Quem é que estava guerreando com os anjos de Deus? Os anjos mensageiros? Evidentemente, se tratava de um ser espiritual que de alguma maneira estava associado ao rei da Pérsia, Ciro. Naqueles dias, se cria comumente que cada reino estava governado por um deus diferente. Naquele tempo, irmãos, era declarado, cada nação tinha o seu deus. Cada nação era governado por uma entidade satânica. Cada nação era governado por uma potestade. Entenderam? Hoje isso não é declarado. Mas você quer ver como que isso foi declarado no Brasil? Olha lá.
Eu vou reavivar a memória de vocês. Há 2 anos atrás, o que trouxeram de Portugal para o Brasil? O coração do Dom Pedro I. Para quê? Primeiro para o Brasil, para impulsionar a candidatura de Bolsonaro, do mito. Não ficaram felizes com o que fizeram, trouxeram no Palácio do Alvorada, numa noite, já altas horas da noite, dentro da capela do Palácio do Alvorada, trouxeram a carta de devoção do Brasil à Rainha dos Céus, assinada pela Princesa Isabel. Irmãos, isso são entidades malignas, isso são espíritos, anjos caídos. E o que aconteceu? O mito, na frente de pastores e padres, escuta bem isso, pastores e padres, e a alta cúpula da emissoaria assinou de novo, confirmando que o Brasil pertencia a esta entidade. Como no passado, como no tempo de Daniel. Cada país tinha uma fortaleza, cada país tinha uma potestade, cada país era regido por um principado. O principado do Brasil é a Rainha dos Céus. O principado do Brasil é Leviatã. Em contrapartida para Lúcifer. Lembra? Tá lembrado? 10.000 cabecinhas, né? De infantes. Entendeu? 10.000 cabecinhas de infantes tem que rolar para pagar ajuda. Então, nós não estamos diferentes, só que é um momento em que estava tudo debaixo do pano. E agora tudo veio à frente. A minha cidade, eu descobri que as principais praças da minha cidade formam a estrela de Rinfã. Tá entendendo? A potestade daqui é Baphomet. Baphomet, né? Baphomet. A estrela de Rinfã. E no centro da estrela de Rinfã tem um obelisco. Aqui, na minha cidade. Estão entendendo? Irmãos, prestem atenção. O mundo jaz no maligno. Agora, naqueles dias se cria comumente que cada reino estava governado por um deus diferente. E sob cada um havia deuses menores. No caso daqui da minha cidade, deuses menores, que governavam cidades e regiões. Quanto maior era o reino, maior poder se pensava que o Deus teria. Então, quanto mais conquistasse terras, maior seria o poder daquele Deus. Sem dúvida, o que resistiu à missão angelical foi chamado príncipe, quer dizer governante, que é um término usado por muitos líderes terrenais. Vai marcando aí para você entender o que acontece com o mundo. Em outras nações se tem utilizado derivações desta palavra, que são o zar, Z-A-R, César, os Kaiser, Czares. Entendendo? Os nomes, né? Os nomes deles. Entenderam? César, Zar, César, Kaiser, Czares. São todos a mesma coisa. São terminologias que vêm das profundezas das potestades das trevas.
Existe uma conexão entre os homens governantes da terra e os seres espirituais dos céus. Hitler, né, o homem do bigodinho, ele tinha a Madame Blavatsky, que ela assessorava ele. Ela colocava ele em sintonia com o Sol Negro. Eu não sei se vocês já leram sobre isso, mas ele tinha os rituais tremendos. Todos os ocupantes dos cargos eram homens que eram do Sol Negro. Existe até o palácio dele, que tinha o Sol Negro desenhado no chão. A suástica vem do Sol Negro. Segundo a minha compreensão, Stephen Jones, de guerra espiritual, presta atenção nisso, tenho aprendido que o príncipe espiritual ou principado, presta atenção, ou principado que governava uma nação, trabalha principalmente através de seu rei ou líder. Entenderam? Irmãos, eu lembro quando o Macarrão, lá na França, entrou no seu primeiro mandato. Mas alguns dias depois ele foi coroado Júpiter, filho de Júpiter. Ele foi coroado Deus da França. Tá entendendo? No primeiro reinado dele. Nunca me esqueço, ele tinha uma pirâmide atrás dele, holográfica. E dias depois ele foi coroado no templo de Júpiter. No templo de Júpiter. Aqui no Brasil, por isso que vocês precisam ficar alertas. Cuidado com política. Cuidado para você não perder a sua alma com política. Fique esperto. Irmãos, aquilo ali é antro do Satanás. Aquilo ali é demônio puro. Presta atenção. Nós aqui no Brasil, lembra do mito quando entrou? Vocês lembram quando fez 100 dias de governo, o que tinha na parede? O número 1 e o 100 era o quê? Eram ouroboros. Tá lembrado disso? E a pastorada lá dentro, todo mundo orando e todo mundo falando. Mas que pastor é esse? Que se aninha com ouroboros? Hã? Você já parou para perguntar isso? A quem realmente eles estão servindo? A quem realmente eles estão servindo? Irmãos, onde não há Deus, tem que estar o diabo. Certo? Esses homens usam a Bíblia como uma fachada de direita. Mas essa direita do homem é a esquerda de Deus. Entendeu? Estes reis ou líderes, a miúdo, não são conscientes disso. A maioria deles não são conscientes. Mas a relação existe de todos os modos. É uma lei espiritual que o céu e a terra devem obedecer. Esta lei é aplicada a ambos os lados do conflito entre a luz e as trevas. Em outras palavras, Ciro da Pérsia era a contraparte terrenal do príncipe celestial que resistiu ao anjo. Então, Ciro da Pérsia era a contraparte da entidade ou da potestade que regia a Pérsia. Ele era o representante dessa potestade e a potestade era a representante dele no mundo espiritual. Certo?
Não temos indícios que Ciro compreendeu isso. Ele não entendia, poderia não entender. Mas como incrédulo, estava influenciado por forças espirituais à frente de sua compreensão. Ele não entendia, mas ele cultuava deuses. Ele não entendia que ele era impulsionado por estas potestades malignas do ar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês que vocês vão até chocar comigo um pouco. Mas eu acredito, digo para vocês, que o mito aí, na verdade, o mito mesmo, ele não entende nada desse negócio. Mas ele é um fantoche levado para um lado e para o outro. Agora, digo com certeza, a mulher entende. A mulher dele entende. Ele é fantoche. Mas a mulher dele não. Ela é conhecedora da palavra. E é teleguiada pelos grandes homens da fé do Brasil. Homens que estão ligados na Agenda 2030. Todos aqueles que vocês veem subir no palanque, todos estão ligados com a Agenda 2030. Existe um documento onde todos eles estão nesse documento. É só vocês procurarem que vocês vão achar. Presta atenção, meu irmão, aonde você está pondo a tua vida. Presta atenção. Ciro foi o rei da segunda nação besta, que chegaria ao fim em algum momento futuro. Se Ciro tivesse sido um rei benévolo ou benevolente, teria oposto a qualquer interferência de que seu reino terminaria. Quer dizer, ele teria se voltado para Deus. Ele teria se voltado para o Criador. E vou te dizer, ele estaria lá por muito tempo. Os reinos das bestas creem que seu direito dura para sempre. Tá aí, né? Como é que diz o podre, né? O podre, né? Lá naquele país aqui do lado, né? Tá lá morrendo de medo, preso, não sabe o que faz direito. Hoje à tarde eu escutando uma notícia lá da Venezuela. Estão chegando aviões e mais aviões de Cuba com assassinos dentro dos aviões para matar o povo da Venezuela. Tá? Eu tô falando porque eu ouvi notícias de lá da Venezuela. Homens chegando, chama-se Esquadrão da Morte cubano. É um esquadrão, eles andam encapuçados, eles andam de cor cinza. Eu vi as fotos, eu vi as imagens deles chegando. E eles usam metralhadoras tremendas. E eles estavam avançando no povo de Caracas. Por quê? Porque ele não quer cair. O tempo dele já terminou, porque o Deep State já arrancou ele de lá. Alguma coisa ele fez que aqueles que manipulam as cordas não gostaram do que ele fez, estão arrancando ele de lá e ele vai cair. E eu escutei mais tarde outra reportagem que ele estava entrincheirado com medo do que vai acontecer. E foi dado para ele um ultimato que ele... Eu sei porque eu ouvi também da Venezuela, por isso que eu estou falando. Antes das eleições foi dado ultimato que ele se rendesse para o que o povo queria. Ele falou que os militares da Rússia e Cuba estão matando. Então, exatamente. É isso aí. Exatamente isso. Boa noite, Denildo. Então, irmãos, prestem atenção. Há uma guerra entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. E essa guerra está acontecendo ali. O Reino do Norte, que é constituído dessa ilha e lá da terra dos Quizares, né? Da terra dos Quizares, estão lutando com o Reino do Sul nas terras da Venezuela.
E a pretensão é cair. Pode ser, eu posso estar errada. Se cair, vai levar o daqui também. Porque esse homem que tem que levantar, ele não vem dessa turma. Ele vem da direita torta. Agora presta atenção aqui, ó. Dessa maneira, todas as nações bestas se opõem a Deus e ao plano divino. O que eles estão fazendo? Eles não querem passar essa terra para o reino de Jesus Cristo. Eles querem ficar com a terra. Não se dão conta de que existe um reino celestial, que é o único que tem o direito divino de governar sem fim. Babilônia, o reino anterior, teria só... Espera só um pouquinho. Teria só um mandato de Deus de 70 anos. Se tivesse crido na palavra de Deus através do profeta Jeremias, teria mais anos. Irmã Ruth, a senhora acha que vai ter terceira G próxima? Será atingido com o que está acontecendo? Com certeza. Vai ser tudo isso daí. Nós já estamos, né? A terceira G, nós já estamos nela. É que as pessoas estão achando que vai ser num lugar só. Não. Nós estamos na terceira G, está no mundo inteiro. No Oriente, em Taiwan, Rússia, como é que é o nome? Oh, meu pai. As Coreias. Agora aqui começou. Se por um acaso ele ficar, vai haver guerra com o Brasil, a coisa vai explodir. A coisa vai explodir até que o povo grite. Até que o povo grite por um governo mundial. E é o que vai vir. Mas ele vem pelo lado da direita. Ele não vem pelo lado da esquerda. Não, a esquerda vai para a guilhotina. Por que vocês acham que nas Olimpíadas houve tanta exposição de guilhotina, de guilhotinados? Por que Maria Antonieta foi exposta ali? Ali foi uma mensagem, irmãos. Entendeu? Ali foi uma mensagem. As guilhotinas vão começar a ser usadas. Primeiro, para os da esquerda. Segundo, para o povo de Deus que não vai se render para o sistema. Entenderam? Segundo, para o povo de Deus que não vai se render para o sistema. Irmãos, dentro de 100 dias, vem coisa feroz aí. Precisamos aguardar. Precisamos orar. Entendeu? Precisamos orar. Não teve guilhotina. Teve a Maria Antonieta cortada. Teve a Maria Antonieta ali, para um bom entendedor, um pingo é letra, né? Belsazar haveria admitido e teria entregado seu reino a Ciro, em lugar de resistir e morrer. Exatamente, foram compradas. Mas não é só 30 mil não, tá? Me parece, não tenho certeza, mas em torno de 700 mil, alguma coisa assim, tá? Não é só 30 mil não, é bem mais, é para o mundo inteiro. E elas já estão esparramadas no mundo todo. Olha aqui, ó. Da mesma maneira, os reis persas resistiram mais tarde a Alexandre Magno, o grego. Não há razão para pensar que Ciro se opusera ao anjo, mas é claro ver que seu coração se opunha à mensagem do anjo. Isso foi suficiente para estar de acordo com o príncipe espiritual da Pérsia. E este acordo o deu poder ao príncipe da Pérsia para se opor ao anjo mensageiro. Irmãos, uma potestade não pode operar dentro de um país se ela não tiver um acordo com o governo do país, com aquele que representa o país. Por isso,
a maldição, quando vem para o país todo. E todos sofrem. É claro que o povo de Deus é guardado, mas o povo de Deus passa pela aflição junto. Irmão, você acredita que irão mesmo? Aqueles que não aceitarem vão. A Bíblia diz. Não é que eu acredito. A Bíblia quer dizer, eu acredito porque a Bíblia diz. Não sou eu. Leia Apocalipse que você vai ver. Tá lá. Todos aqueles que não aceitarem o que eles vão introduzir vão ter o pescoço cortado. Escutem isso aqui. Todos temos espírito, alma e corpo. Como nos diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos lá? Vou dar agora uma viajada na Bíblia, tá? Já estamos terminando, tá, gente? Mas é interessante esse estudo aqui. Eu não sei se vocês estão gostando, mas eu achei isso aqui interessantíssimo. Interessantíssimo. Um estudo assim tremendo, tremendo. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:23. Gente, como eu sou terrível para achar as coisas, viu? Isso porque eu estudo, hein? 5:23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Presta atenção. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda, hein? O espírito humano é nosso ponto de contato com o mundo espiritual. Presta atenção. O espírito humano é o nosso ponto de contato com o mundo espiritual. Tem uma mente própria que o distingue da mente da alma. Desculpa, gente. Tem uma mente própria que é distinta da mente da alma, chamada mente carnal. E da mente do corpo, que conhecemos como cérebro. Vou ler de novo. O espírito humano é o nosso ponto de contato com o mundo espiritual. Tem uma mente própria, que é distinta da mente da alma. A mente da alma é chamada de mente carnal e tem a mente espiritual. E da mente do corpo, que conhecemos como cérebro. O espírito de cada pessoa é uma entidade distinta, que pode representar como uma pessoa completa, porque é a contraparte do homem e mulher terrenal que cremos ser. Quando nos identificamos com o homem terrenal, o pensamos em nós mesmos como ser terrenal. Somos guiados pela mente carnal e estamos sujeitos às forças obscuras escondidas nas dimensões espirituais. Vamos para Romanos 8, versículo 7. Vamos lá, Romanos 8, versículo 7. Diz assim: portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo aqui o seguinte: nós temos corpo, alma e espírito, certo? Nós temos a mente espiritual, nós temos a mente carnal e nós temos a mente do corpo, é o cérebro, tá? Eu tenho inclinações, ou eu vou para Deus ou eu vou para o outro lado. Eu tenho que saber a quem é que eu vou eliminar, que eu vou alimentar. Olha aqui, o espírito de cada pessoa é uma entidade distinta, que pode representar como uma pessoa completa.
porque é a contrapartida do homem e mulher terrenal que cremos ser. Quando nos identificamos com o homem terrenal, ou pensamos em nós como ser terrenal, quer dizer, pensamos na terra, vivemos na terra, somos guiados pela mente carnal. É aquela mente que pensa nas coisas do mundo. Ela só pensa aqui, ela não enxerga outra coisa. Ela só tem olhos para aqui. E se você tem essa mente, você está sujeito às forças obscuras, escondidas nas dimensões espirituais, que é o que está dizendo aqui. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Por quê? Porque o olhar é para cá. O olhar não sai daqui, das coisas da terra. Então ela gosta de inimizade, ela gosta de briga, ela gosta de fazer os prazeres da carne, não interessa como. Entendeu? Não interessa como. Pelo contrário, falando de sua mente espiritual, Paulo disse anteriormente em Romanos 7:22. Eu já vou ler, pastor. Eu já vou ler isso aí. Romanos 7:22 diz assim: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Vamos ler o que o pastor colocou aqui. Gálatas 5, vamos lá. Gálatas 5. Diz assim. São as obras da carne, né? As obras da carne e das trevas. Estais, pois, firmes à liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Aí vem vindo, né? Aí ele vai explicar do versículo 16 em diante. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro. Então, ó, eu estava conversando com uma irmã hoje de tarde sobre isso daqui. Nós estávamos conversando, né? O que é viver no espírito e o que são as emoções da carne. Muitas das vezes, a nossa carne pende para um lado, mas o nosso espírito pende para o outro. E é onde há briga entre os dois, e nós precisamos saber diferenciar entre uma coisa e outra. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, ira. Viu? Ira, cuidado. Você pode até irar, mas você não pode pecar. Pelejas, dissensões, heresias é o que está acontecendo muito. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o que é o fruto do Espírito? O que é o fruto do Espírito? É caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Tá vendo, minha irmã, que conversamos hoje? Tá aqui, ó. Tá vendo? A gente crucifica a carne. Tá vendo? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É isso aí, é o que a gente está fazendo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Tá aqui. Paulo nos diz que a mente carnal se nega a sujeitar-se às leis de Deus.
Podemos medir nosso nível de carnalidade por nossa falta de acordo com as leis de Deus. Vocês viram? Tá ali, ó. A carnalidade está escrita aqui, em 5 de Gálatas. Se andamos em desacordo, sabemos que a mente carnal que nos domina é que nos domina. Se estamos de acordo com a lei de Deus, sabemos que é a mente espiritual a que domina as nossas vidas. A mente carnal também é legalista, enquanto a mente espiritual é simplesmente legal. Ela está dentro da legalidade, ela não é legalista. Ser legalista não é o mesmo que estar de acordo com a lei de Deus. Aqueles que pensam que a lei é carnal, a veem com a mente carnal e estão em inimizade com Deus. Estamos terminando, irmãos. Está muito gostoso, mas estamos terminando. Sem dúvida, aqueles que sabem que a lei é espiritual, a veem com a mente espiritual e têm mais possibilidade de entender. Presta atenção. Aquele que tem a mente do espírito, ela sabe compreender as coisas. Todas as mentes carnais têm potencial para o lado escuro ou obscuro, quer dizer, pelas trevas. Todas as mentes espirituais que estão de acordo com a palavra de Deus e guiadas pelo Espírito Santo potenciam a força da luz em si. A grande batalha é carne contra espírito. Então a luta é na mente. Busque renovar a mente e não entre de forma alguma neste mundo, exatamente. Olha aqui, ó. Mas estão enganados por seus próprios pensamentos carnais. Aliás, desculpa, gente. Então tá aqui, ó. Com a palavra, aquele que tem a mente espiritual, todas as mentes espirituais que estão de acordo com a palavra de Deus e guiadas pelo Espírito Santo, potenciam as forças de luz sobre as suas vidas. Olha o que ele diz, ele dizendo: tenho participado em guerras espirituais muitas vezes. Vejo essas batalhas épicas no céu. Ele tem visão aberta, ele enxerga as batalhas no céu. Tenho visto forças demoníacas sendo ajudadas por espíritos de homens carnais. Presta atenção, meus irmãos. Espírito de homens carnais, que pensam que estão do lado de Deus, mas estão enganados por seus próprios pensamentos carnais. Eu vou explicar para você o que é isso aqui. A causa fundamental deste engano é que se identificam a si mesmos com o velho homem, Adão, e a sua alma, em lugar do homem da nova criação. Este engano pode fazer que os cristãos, assim como os incrédulos, lutem contra Deus nesta batalha. Eu vou explicar isso aqui para vocês entenderem certinho. Este engano das forças do homem, do espírito de homens que ajudam o diabo, estão por aí, fazendo engano, fazer com que os cristãos, assim como os incrédulos, lutem contra Deus nesta batalha. A maior parte deste pessoal, disto, é involuntário, mas o resultado é o mesmo. Aqueles que estão interessados no satanismo ou na bruxaria estão treinados na arte da guerra espiritual e lutam contra Jesus em um nível consciente. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Saiu hoje uma postagem de um pastor que tem revelações através de uma caveira. Vocês vão entender rapidinho isso aqui. Tragicamente, podem recrutar cristãos de mentalidade carnal para que lutem ao seu lado. Tenho visto muitas vezes esta situação. Irmãos, presta atenção. O que eu vou falar aqui para vocês. Tem uma igreja, chama a Igreja do Pedir Mais Cedo, né? Presta atenção.
lá existe um homem, né, o líder da igreja. Ele é aquele homem aliado com as forças das trevas. Ele é aliançado com as forças das trevas. Tanto que já vazou vídeos, áudios dele, ensinando como hipnotizar as pessoas para que deem bastante din-din, certo? O meu ex-marido morava em Angola. Meu ex-marido trabalhava em Angola. E quando meu filho ficou lá e foi possuído, né, nos terreiros, e os demônios não saíam dele de jeito nenhum, não tinha quem tirasse os demônios dele, ele levou numa dessa igreja lá em Angola. E ele descobriu dentro da igreja uma sala de tambores. E eles batiam tambores todas 6 horas da tarde, que é a hora que Angola batia tambor em todos os centros que tinha no país. Aquela igreja também batia tambores para que no culto os demônios entrassem nas pessoas e eles expulsassem os demônios. Mas quem é que entra numa situação dessa? Quem é que trabalha desse jeito? Homens com mente carnal. O que é ter a mente carnal? É usar o nome de Jesus, usar a palavra de Deus e transformar essa palavra para bruxaria, para enganar as pessoas. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Tem homens que sobem nos púlpitos, tá? Sobem nos púlpitos e você tá achando que ele tá trazendo até uma boa palavra. Você não conhece ele no fundo. Não, você não conhece. Você vê e você tá lá aplaudindo, por isso o Senhor diz: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Nós temos que olhar o fruto de quem prega. Nós temos que olhar o que ele está produzindo de fruto. Olha aí, essa igreja que esse pastor que saiu hoje, né? Saiu hoje esse negócio dele, né? E ele deu ainda, né? A caveira para cada pregador da igreja. Há muitos anos, do tempo, minha mãe era viva. A minha mãe dizia: tem alguma coisa nessa igreja de errado. Ela falava assim: eu não sinto comunhão nessa igreja, tem alguma coisa de muito errado. Passou-se os anos, eu descobri algumas coisas dessa igreja, mas como eu não sou de lá, eu fiquei na minha. Hoje, quando eu vi essa postagem, eu falei: tá aí, Deus está começando a mostrar o que tem no profundo e o escondido, o que realmente eles pregam. Pois é, meu irmão, as igrejas de parede preta, entendeu? Exatamente, pois ele tem que estar com ela, exatamente. O pastor se conhece o fruto, é na vivência do dia a dia, né? Na vivência do dia a dia. Mas esses midiáticos, você não sabe o que está por trás. Você não sabe o que tem nos bastidores das suas TVs. Você não sabe o que tem nos bastidores daquilo que eles fazem. Meu irmão, é hora de abrir os olhos. Nós estamos em plena batalha espiritual. Nós estamos em plena batalha espiritual. Eu conheci um ancião. Escuta bem o que eu tô falando aqui para você. Ancião, você já sabe de que igreja que é. Não precisa nem eu falar. E esse ancião foi descoberto. E ele pregava, ele era aplaudido. Aonde aquele homem ia, todo mundo corria para ouvir a pregação dele. Sabe o que aconteceu? Quando a filha dele fez 18 anos, começou a namorar.
E no namoro, ela contou pro rapaz que ela era abusada pelo pai desde os 8 anos de idade. Entendeu? E aí veio à luz do dia tudo aquilo que aquele homem fazia. Mas isso não é só ele. Tem vários. Vários de lá, vários de cá, vários de todos os lugares. Meu irmão, você precisa ter visão de águia. Nós precisamos ter visão de águia para nós podermos ouvir a voz do Espírito Santo quando diz: cuidado, aí tem fogo estranho, aí tem coisa errada, cuidado. Sabe por quê, meu irmão? Senão você vai perecer junto com essa gente, porque você está dando amém para eles. Nós não podemos dar amém. Não podemos. Aqui na minha cidade tinha um também, um ancião, que ele tinha capangas nas suas terras em Goiás. E matou muita gente. E matou muita gente. Foi descoberto, irmãos, depois de mais de 20 e tantos anos de pregação. Com mais de 20 e tantos anos de batismos. Aí um dia foi descoberto o que essa pessoa fazia. Mas tinha irmãos que Deus já tinha esclarecido na sua mente. Mas esses homens eram homens de poder. Homens que tinham muito. Compravam o povo. E permaneciam no poder das ovelhas. E ainda colocou muita gente no inferno. Sendo que essa pessoa se prostituía, além de mandar matar outras pessoas. Você entendeu, meu irmão? Você está entendendo? Essas pessoas, elas trocam, elas usam o nome de Deus, para se colocar como ditadores em cima de um povo. O reino de Deus não é isso, meu irmão. O reino de Deus, todos nós somos vasos de barro quebrados, indo para a roda do oleiro todos os dias, colocando nossas vidas no altar todo dia, sabendo que nós não somos nada. Exatamente, se escondem atrás da palavra. Aqui na minha cidade, irmãos, teve uma época que foi um fuzuê com esse povo. Foi um fuzuê com esse povo. Porque Deus mostrava para uns irmãos o que estava acontecendo, Deus mostrava, mas eles conseguiam rebater a ponto de tirar o ministério dos irmãos que Deus mostrava a situação. Até que chegou aqui uma pessoa e contou tudo, e ela foi a testemunha de tudo isso. Exatamente, por isso a palavra está desacreditada. Mas vamos aqui, mais um pouquinho aqui, já estamos terminando. Assistência de Miguel, presta atenção. Diz que Miguel veio para ajudar o anjo mensageiro, que não tinha nome, a romper a resistência. E por esta razão, Daniel pôde receber sua resposta. Tanto Miguel como o príncipe da Pérsia são chamados de príncipes. Em hebreu quer dizer sar. É claro que são príncipes espirituais e não terrenais. Sem dúvida, cada príncipe espiritual tem uma contrapartida terrenal. Como veremos mais adiante, a contrapartida terrenal de Miguel era Daniel. Presta atenção. Saudade, Aline. Você também, minha irmã. Olha aqui, ó. Como vemos, a contrapartida terrenal de Miguel era Daniel. O anjo fala de Miguel, teu príncipe. Miguel, teu príncipe. Que coisa linda, né? O anjo que não tem nome diz para Daniel, Miguel, o teu príncipe.
Em outras palavras, Miguel era o anjo de Daniel. Isso eu achei maravilhoso. O chama o anjo terrenal de Daniel, era o reflexo do seu chamado celestial. Miguel era o reflexo do chamado de Daniel celestial. Sabendo disso, também podemos dizer que o anjo sem nome também tinha uma contrapartida terrenal. Não nos disse quem era, mas deve ter sido um verdadeiro homem de Deus, um guerreiro espiritual. Assim, neste caso, necessitavam 2 homens com seus poderosos anjos para romper a resistência celestial do príncipe da Pérsia. Posteriormente, no século I d.C., os saduceus negavam a existência dos anjos, ou não estavam familiarizados com o livro de Daniel, ou simplesmente não criam, nem entendiam seus escritos. Há quem hoje em dia também negue a existência dos anjos, alegando que tais referências bíblicas falam de homens terrenais. Sem dúvida, o fato de que os anjos tomem a forma de homens terrenais e sejam chamados homens não significa que os homens não existam. Os anjos têm homólogos, quer dizer, eles têm semelhantes, são semelhantes, mas a genética é diferente, entendeu? Que trabalhavam juntos, mas isto não refuta a existência dos anjos. Os anjos ministram através de seus homólogos terrenais. Quer ver? Eu separei aqui alguns versículos que falam de anjos. Eu quero trazer para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, que é muito interessante. Em Mateus 18:10 diz assim, escuta isso. Vede, anota aí, Mateus 18:10, anota isso. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Você escutou? Vou falar de novo. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Quem são os pequeninos? Somos nós, os pobres, os miseráveis. Porque eu vos digo que os seus anjos, os anjos que os acompanham, eles vão ao céu e sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Entendeu? Presta atenção. Deixa eu ver aqui. Tem um outro que diz assim: muitos não sabendo. Deixa eu achar aqui onde que ele está. Muitos não sabendo hospedaram anjos em suas casas. Deixa eu ver aqui. São vários versículos, tá, irmãos? Vários versículos que falam sobre anjos. Deixa eu ver. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra parte das extremidades dos céus. Mateus 24:31. Olha aqui, Romanos 8:38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir poderão me separar do amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Tem bastante parte que fala sobre os anjos, né? O anjo de Pedro. Lembra do anjo de Pedro? Né? Em Atos. Que a menina Rod, né? A menina Rod, ela foi atender a porta e quando viu, era Pedro. Era Pedro. E ela subiu correndo. Falou, gente, o anjo de Pedro tá lá embaixo. Né? Aliás, Pedro está lá embaixo e o povo não deve ser o seu anjo, entendeu?
Deixa eu ver aqui. Gente, tem bastante coisa sobre anjos. É muita coisa. Eu devia ter anotado aqui, mas eu acabei, eu deixei separado, mas não anotei. Peraí. Aqui diz em Hebreus 1:4, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Salmo 91:11, exato, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Irmãos, são muitas passagens, muitas passagens. Essa mesmo que a gente fala, né? Muitos não sabendo hospedaram anjos em suas casas. Irmãos, isso é muito sério, porque esses anjos, eles são homens e mulheres de Deus, que vem acompanhado dos seus anjos. Eu já contei para vocês, tinha uma senhora aqui em Maringá, muito usada por Deus, a dona Senita, e ela foi passear no Rio de Janeiro. Boa noite, Suzana. Foi passear no Rio de Janeiro, e ela estava no semáforo, né, há muitos anos atrás, já tem uns 30, 40 anos atrás, se brincar muito, e um guarda chegou nela e falou, como o seu anjo é lindo, como o seu anjo é lindo. E eu tenho um irmão, ele estava trabalhando em Barrinha, perto de Ribeirão Preto, e um homem, um servo de Deus chegou nele e falou assim, eu tô vendo o seu anjo do seu lado. Entendeu? Eu estou vendo o seu anjo do seu lado. Irmãos, nós temos o anjo do Senhor que se acampa ao nosso redor e nos livra do mal. Entendeu? Aqui diz aqui em Hebreus, e quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Os anjos são ministradores para nós aqui nessa terra. Irmãos, eu não sei para vocês, mas esse capítulo aqui, aliás, são 2 capítulos, para mim foi de uma bênção maravilhosa. Eu espero que tenha sido para vocês. Aqui tem muito ensinamento. Aqui tem muita coisa para você parar e pensar. Meu irmão, não entristeça aquele que o Senhor colocou para te guardar. Só entre em lugares que o teu anjo também possa entrar. Não que você deva nada ao seu anjo, você não deve nada a ele. Você deve a Deus. Mas o Senhor o colocou do teu lado para te guardar, porque a palavra de Deus diz. Entendeu? A palavra que ele colocaria os seus anjos ao nosso redor para nos guardar. Aqui tem acho que mais de 50 passagens só de anjos aqui, registrado aqui. Eu não vou ler tudo, porque senão a gente não termina hoje. Entendeu? Então, meus irmãos, prestem atenção. É tempo de nós sabermos aonde nós vamos andar. É tempo de saber aonde nós vamos colocar a planta do nosso pé. Porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Não deixa que o Espírito Santo se entristeça com a tua vida. Não é hora disso. Não é hora de entristecer o Espírito Santo. É hora de avançar em fé e graça. Você crê? Eu creio. Vamos lutar, irmãos. Nós temos uma vida eterna para herdar. Não é tempo de desistir. É tempo de avançar. Cuidado com os pastores fraudulentos. Cuidado com aqueles que se dizem de Deus, mas não são de Deus. Eu quero que você saiba bem. Eu não estou falando de todos os pastores, eu estou falando daquilo que está aparecendo na nossa frente.
Eu estou falando daqueles que estão vindo de uma forma, estão sendo descobertos. Existem pastores usados por Deus. O pastor Luiz está aqui com a gente sempre. Existem o pastor Alan Capriles. Vários pastores que eu conheço, homens usados pelo Senhor. Exatamente, Jesus disse, estou com vocês até o último dia. Vamos clamar ao Senhor, para que o Senhor coloque para fora logo todo aquele que não faz parte do rebanho de Cristo. Que isso seja rápido, para que menos almas se percam. Vamos clamar, irmãos, vamos clamar. Vamos clamar pelo nosso povo na Venezuela, pelo povo de Deus que está lá. Aquele povo está sendo massacrado. Nós precisamos clamar. E vamos clamar por nós, porque Senaqueribe brasileiro está preparando uma armadilha muito grande para nós. Dentro de 100 dias nós vamos ficar sabendo o que é. Quer dizer, a gente já sabe, né? A gente já sabe. Mas vamos pedir para o Senhor desmontar o que eles querem fazer. Entendeu? Desmontar o que ele quer fazer. Exatamente, pastor. Não confie, mas confie no Adonai. Não coloque sua confiança em ninguém, a não ser no Criador. Yahvé, o Criador das nossas almas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome. Te agradecendo, Senhor, porque Tu és soberano. Tu és um Deus de poder, um Deus de majestade e glória. Tu és um Deus, Pai, que cuida de nós como se nós fôssemos filhos únicos. Com tudo isso que está acontecendo na terra, Pai, o Senhor cuida de nós. O Senhor prepara até o lugar para a gente se abrigar. O Senhor prepara as condições para a gente viver. O Senhor tem preparado todas as coisas, nos mínimos detalhes, a cada um de nós o Senhor tem cuidado com uma forma tremenda. Com tudo que está acontecendo no mundo. Às vezes a gente para e pensa, Senhor, será que Deus está me ouvindo? Com tanta coisa acontecendo, Ele está tão ocupado com tanta coisa, mas não. O Senhor é tão maravilhoso que o Senhor cuida de cada um de nós, de acordo com a nossa personalidade, de acordo com a nossa necessidade, cada um com uma necessidade diferente. Mas o Senhor cuida de todos. Eu te peço nesse momento, guarda os meus irmãos que aqui estão, aqueles que ainda vão ouvir essa live. Guarda o teu povo, livra o teu povo do mal, livra o teu povo de pecar diante da tua presença. Eu te peço nesse momento, Senhor, guarda, Pai, o povo ali da Venezuela. Pai, eles estão sendo massacrados. Eu te peço em nome de Jesus, guarda o teu povo, guarda aqueles que têm que ouvir a tua palavra. Guarda aqueles que são fiéis, Senhor, aqueles que estão buscando ter uma vida decente. Tenha misericórdia, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Não nos abandone, Senhor. Senhor, o teu povo esparramado nos 4 cantos da terra, a igreja perseguida, Pai. A igreja que já é perseguida, e vou te pedir pela igreja que vai começar a ser perseguida. Guarda-nos, Senhor, porque nós não estamos acostumados com isso. E nós não sabemos qual será a nossa reação. Mas nós confiamos nas tuas muitas misericórdias. Nós confiamos no teu poder. Nós confiamos, Pai, que o Senhor, no meio da guerra, o Senhor, no meio da perseguição, vai guardar as nossas almas. Nos ajuda, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Não nos desampara. No meio da luta, Pai, no meio da tua ira, lembra da tua misericórdia. No meio da tua ira, lembra da tua misericórdia sobre o teu povo. Senhor, nós te agradecemos por tudo, nós te louvamos. Protege a tua igreja. Aviva a obra no meio dos séculos. Aviva a tua obra no nosso coração. Dá o avivamento que nós precisamos.
Nós te pedimos, Pai, no nome do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que vive para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Que o Pai abençoe a todos. Fica firme com Jesus. Não larga das vestes dele. Porque os momentos aqui vão ser intensos, mas vão ser rápidos. Nós só precisamos estar preparados. Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.